Hoje o dia vai ser diferente. A ideia é finalizar completamente o conteúdo das postagens do primeiro trabalho que eu vou publicar no portfólio. Mas hoje é sábado, ou seja, o desafio é conseguir terminar tudo, estruturar as próximas publicações e ao mesmo tempo não transformar o dia em uma maratona pesada de trabalho como nos outros dias da semana. Para quem não tá acompanhando, esse é o 4º episódio da saga da criação do meu portfólio de representação gráfica de arquitetura. E esse portfólio eu tô fazendo ele pro Instagram. No comentário fixado, eu vou deixar a playlist com todos os episódios. Eu recomendo assistir em sequência porque tudo isso vai fazer muito mais sentido. Eu gostei demais de produzir essa série, mas eu confesso, foi um trabalhinho extra dentro de uma rotina que já é bem intensa. Então, pelo menos por enquanto, esse vai ser o último episódio. Pode ser que mais pra frente role alguma atualização, mas no momento eu preciso realmente priorizar outras coisas. E também eu fico muito feliz com o retorno positivo de vocês, e assim que der, eu pretendo trazer novas séries nesse mesmo formato. Mas então, começando o dia, comecei pelo básico e óbvio, O café e o arquivo no InDesign. Antes de finalizar tudo, eu vou criar alguns padrões de cor. Como eu vou reutilizar essa base nas próximas postagens, isso facilita muito na atualização. O problema de trabalhar tudo no rascunho é que alguns detalhes passam batido. Por isso, além de criar os padrões de cor, eu precisei aplicar cada um individualmente nos elementos. Dá um pouco de trabalho agora, mas depois o fluxo vai ficar muito mais ágil. Para esse primeiro trabalho, só falta eu compor a trilha sonora dos vídeos, e isso também vai ser feito hoje. Com essa parte organizada, eu pude começar a testar as cores para a próxima publicação. As amostras no Adobe InDesign deixam o processo realmente bem prático. As amostras são modelos de cor que a gente cria aqui no Adobe InDesign, que, quando aplicadas, facilita muito nas mudanças de cores aqui, que eu vou precisar fazer nas próximas postagens, Então fui jogando algumas imagens do segundo projeto para ver como tudo isso estava ficando. Vou lapidando alguns pontos, mas sem perder o foco principal do dia, que é finalizar o primeiro projeto que vai ser publicado. E como eu prometi que eu não queria ter um dia típico, eu decidi dar uma saída. Decidi ir ao shopping aqui perto para comprar alguns ingredientes para fazer um drink na parte da tarde. Mas vale lembrar, Algo muito importante, esse vídeo ele foi gravado no dia 20 de setembro, antes da gente estar vivendo o problema do metanol nas bebidas. Confesso que se fosse hoje, eu não teria coragem de fazer isso. Então, galera, atenção para esse assunto, A situação tá séria e eu espero que logo tudo se normalize. Então, eu cheguei no Empório, onde eu costumo ir para comprar uísque na maior parte das vezes, mas dessa vez eu peguei um licor de café para fazer o único drink que eu realmente sei fazer na vida. Mas como por aqui a doença por café é realmente bem forte, aproveitei e comprei mais alguns para esse período da manhã. De volta em casa, eu segui com a rotina, e essas pequenas pausas são bastante importantes mesmo para espairecer. Durante o trajeto eu acabei que fiquei pensando em como estruturar a segunda publicação, o segundo projeto. Os temas, a sequência das imagens, e tudo isso foi se construindo na minha mente a ponto de eu realmente achar que consegui entender. Quando eu voltei, eu fui colocar tudo isso em prática, para ver se funcionou, e sim, funcionou exatamente como eu estava imaginando. Um elemento, que fica faltando para essa segunda publicação vai ser aquele elemento em aquarela, que eu quero utilizar como padrão em todos os projetos. Para criar essa arte, eu uso basicamente o Photoshop junto com o preenchimento generativo, que já é uma ferramenta nativa aqui do Photoshop. Mas eu uso de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro eu crio um canal com 30% de coloração, para que eu consiga ter uma seleção um pouquinho mais suave. Depois disso é realmente muito simples. Você escreve o prompt do estilo que você deseja e é só deixar o Photoshop trabalhar. Eu gero alguns resultados, e nesse caso eu misturei 2 dos resultados diferentes e apliquei tudo lá no Adobe InDesign. Com tudo isso resolvido, eu fechei aqui a parte da criação da segunda publicação e parei para almoçar e dar uma descansada. Então, na parte da tarde, eu voltei a trabalhar
Mas antes disso eu comecei então criando o tal do meu drink. Afinal, nesse momento só restava mesmo criar a trilha sonora, e essa etapa ela é realmente bem aberta, né? Eu quero transmitir a vibe do projeto através da música e eu não tenho muitas barreiras para isso. O drink que eu vou fazer é o conhecido e clássico Espresso Martini. Ele leva café na composição e já tá óbvio, né, que eu gosto bastante disso. Essa receita ela é realmente muito simples, gente, por isso que eu consigo fazer por aqui. Basta jogar um monte de gelo na coqueteleira, jogar vodka, jogar licor de café, jogar café expresso, né, e depois bater tudo isso com bastante força e por bastante tempo. Eu vou deixar a receita aqui na tela, caso interesse para alguém, é algo que eu realmente gosto muito, mas eu confesso que eu não uso exatamente essa receita, eu mudo algumas coisinhas, costumo colocar um pouquinho mais de licor e um pouquinho menos de vodka. Tudo isso vai depender do gosto de cada um, né, e do tipo de licor que você tá usando aí. E de novo, tá? Cuidado com essa questão do metanol. Se quiser testar essa receita, espera passar um tempinho. Espera tá tudo completamente seguro para que um momento de lazer não se torne um problema na sua vida. Então, com o drink pronto, eu parti para a criação da trilha. Não é algo que eu costumo fazer nos trabalhos que eu entrego, tá? Mas eu quis incluir para dar um toque pessoal nessa primeira publicação. Eu estudei música quando eu era criança, tive banda na adolescência, mas com a correria eu fui deixando esse meu lado pra trás. Ainda assim, sempre que eu posso, eu pratico um pouquinho, isso é uma forma genuína de diversão pra mim. A música nunca perdeu esse valor, sabe? Justamente porque não virou um trabalho ou algo do tipo. Inclusive, durante um bom tempo eu achei que pra manter a música presente na minha vida, ela precisaria se tornar parte da minha profissão. Hoje eu percebo que isso é uma bobagem completa. Nem tudo precisa ser produtivo, né? Mas infelizmente é como nós somos educados hoje em dia. Parece que para a parada ser justificada, precisa existir, atrelado ao que você gosta de fazer, alguma lógica produtiva, né? Mas a composição que eu fiz foi realmente bem simples, porém eu acho que conseguiu transmitir exatamente a sensação que eu queria. No final do vídeo, eu mostro a trilha aplicada ao material, beleza? Depois disso foi tudo muito simples. Foi só aplicar a trilha aqui no vídeo, a edição principal já estava feita, né? Eu precisei só realmente trazer o áudio para cá. Depois eu exportei as imagens lá do Adobe InDesign e comecei a organizar essas publicações em pastas, né? Para eu ter o controle da ordem das postagens no feed. Eu poderia, na verdade, utilizar o estúdio de criação do Facebook para programar tudo, mas existe aquela lenda, né, sem confirmação oficial, por isso que é uma lenda, de que as postagens manuais acabam tendo um pouquinho mais de alcance. E olha, sabe o que é pior? Às vezes eu realmente tenho essa impressão, tá? Então nesse começo eu vou postar manualmente mesmo, e além disso, eu pretendo fazer algumas publicações cruzadas com o Vias, né, o que deve ajudar bastante, principalmente nesse início. Então, com tudo organizado, basta eu enviar tudo para o meu celular e começar as publicações. Agora eu vou deixar vocês com o resultado do vídeo e com a trilha aplicada a ele. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou essa série, eu gostei muito de fazer. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer observação, pode deixar aqui nos comentários. Por favor, não se esquece de se inscrever, de dar um like aqui no vídeo, algo que eu esqueço de pedir, deveria ter pedido lá no início. E se você puder, me acompanha lá no Vistas também, que é onde eu vou estar publicando todo esse material. Então, brigadão por acompanhar, e agora eu vou deixar você com o resultado do vídeo.